tudo bem? Estamos nós mais uma vez com o nosso MCI, Meus Conceitos sobre Israel, e nós, sem muita demora, nós já vamos entrar no assunto que nós colocamos para vocês pesquisarem aí para essa semana, que é a respeito de Yohanan, João ou Batista. E por que o nome João? Nós vamos estar trabalhando juntamente com o pastor Nélio dentro desse estudo, e preste bastante atenção no que vai ser falado aqui. Será de grande relevo para a sua vida. Vamos lá. Pastor Nélio, por que o nome Yohanan ou João, para a língua portuguesa, e não Zacarias? Olá pessoal, estamos nós aqui de novo. Que o Eterno continue nos direcionando. Vamos procurar trazer só o objetivo para vocês poderem entender. Para mim, o nome Yohanan, João, foi simplesmente um meio de disfarce para que o ofício dele não fosse divulgado, não aparecesse. Este é o meu pensamento, um disfarce de Deus, e nós vamos falar já daqui a pouquinho. E o nosso querido pastor Francisco vai estar lendo lá no livro de Lucas, no capítulo 1, versos 5 ao 20, sobre Zacarias. Por favor, pastor. Acompanhe conosco o texto de Lucas, capítulo 1, versos 5 ao 20. É um texto extenso, um pouco longo, mas que vai elucidar bastante o que nós estamos falando. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Meu querido pastor, um registro fabuloso feito pelo médico Lucas, que andou com Paulo, um rabino, um homem extremamente culto, informações precisas que Lucas pegou. Então nós temos aí algumas informações legais, preciosas. João Yohanan, filho de Zacarias, sacerdote da ordem de Abias, oitavo turno levantado por o rei Davi. E nós vamos ver também que quando esse menino nasce, no tempo determinado, o pessoal que vai fazer a circuncisão
vão chamá-lo de Zacarias, o nome do seu pai. Mas o pai não podendo falar, a sua mãe é que vai responder de imediato, dizendo que o nome dele vai ser Yohanan. E eles perguntam para o pai e tal, e o pai pega uma tabuinha e escreve Yohanan. É o nome que vai ser dado a esse menino. Mas não tem ninguém na sua família que tenha esse nome. Então começa aqui já uma forma de Deus trabalhar, porque isso aqui veio do Eterno. Foi uma ordem que o anjo trouxe, o anjo Gabriel, para Zacarias. E Zacarias já era avançado em idade. A gente sabe que acreditamos que ele veio a falecer talvez quando o João e Yohanan eram jovens. Então nós temos essa passagem no livro de 2 Crônicas, no capítulo 24, do 1 ao 19, que é a ordem, tá? E a ordem também do turno está no versículo 10. Não há necessidade, creio, da gente estar lendo, né, essa passagem, mas até o significado do nome Zacarias está muito próximo com o nome de Yohanan, porque Zacarias quer dizer lembrado por Deus, um milagre que aconteceu ali. O nome Yohanan, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Então os nomes estão muito parecidos, não é? Como o nome Yohanan, no caso, escribas, fariseus, saduceus, zelotes, eles na realidade não souberam quando o tempo passou, porque ele vai exercer o cargo de profeta, né? Porque no caso Yohanan, João, ele foi reconhecido não como sacerdote, mas como profeta. Então aí estava montado um cenário por Deus muito maravilhoso. Então eles não olhavam ele como sendo um filho de Zacarias mas sim como um profeta, e era o que Deus queria. Isso no meu ponto de enxergar na palavra, porque eu tenho que olhar o objetivo de Deus em relação ao fato que está acontecendo, ao momento que está acontecendo. Então, em nenhum momento a gente vê alguém citando que Yohanan é um sacerdote da linhagem lá do sumo sacerdote, de Arão e etc. Não. Então ele está fazendo um papel extraordinário. Eu gostaria até que o meu pastor ele estivesse até lendo lá no livro de Marcos, no capítulo 1, versos 2 e 3, para nós termos aqui um esclarecimento um pouquinho melhor dessa passagem. Marcos, capítulo 1, versos 2 e 3. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Pastor, então diante disso nós podemos presumir que houve um propósito específico que o pai dele, Zacarias, colocasse esse nome. É isso aí, a gente acredita que havia um propósito sim da parte de Deus em colocar esse nome, repetindo, uma forma de descentralizar os sacerdotes, sumos sacerdotes, os escribas, fariseus, zelotes, de João em relação a ele ser filho de Zacarias. Havia um propósito, havia sim, pastor. Ok. Uma outra pergunta que fazemos ao pastor é: qual seria o propósito do Eterno na vida de Yohanan? Abriu o caminho. Ele veio com uma única finalidade: preparar para a chegada do Messias. Essa foi a vontade do Pai, esse foi o projeto do Pai. Porque nós olhamos o seguinte: o plano de Deus, o propósito de Deus e a ação de Deus. Então, muito perfeito, porque nós vamos ver
que João não realizou milagres de curas, nada. Ele fez só um trabalho de abrir o caminho, preparar para a entrada do Messias. Então vamos ler lá em João, capítulo 1, versos 6, 7 e o versículo 15. Vocês vão ver o papel de João, como também está ali em Marcos, que ele acabou de ler para nós. Vamos dar só uma olhadinha. Evangelho de João, capítulo 1, versos 6 e 7. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Verso 15. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de que eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu quero que vocês que estão nos acompanhando não fiquem somente no ouvir o que nós estamos passando. Vão atrás dos documentos, vão atrás do conhecimento, da palavra. Yohanan, como é um propósito de Deus na vida dele, para abrir caminho para Yeshua, Hamashia, o Messias, ele cita ali, dito pela vida que teve João, também esse outro João, João apóstolo, Yohanan apóstolo, que o que foi dito, que vem depois dele, mas era antes dele, de João o batizador. Então está provado que Yeshua já existia, já pré-existia. O cuidado, meu pastor, que nós devemos ter são com as blasfêmias. Porque às vezes a pessoa pega uma informação verdadeira, verídica, que o Eterno enviou, e a pessoa pega e blasfema contra aquilo. Isso não é de Deus, isso não foi Deus, e a pessoa não percebe que continuam fazendo o mesmo papel daqueles homens do passado, que perseguiram os homens de Deus, as pessoas que queriam andar na presença do Eterno. Por quê? Falta de cuidados. Deus está nos colocando aqui numa posição, gente, para abrir os olhinhos de vocês. Às vezes está usando as pedras. Nós estamos aqui como pedras falantes. E o que nós, na realidade, estamos ganhando com isso? Talvez a confiança do Eterno, a bênção do Eterno sobre nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos buscando trazer rapidamente materiais, informações, para que os judeus se atentem, se voltem para o Messias, esse Yeshua, Hamashia. Que observe o que o Eterno fez. Ele não permitiu que o nome do seu filho, que foi gerado na velhice, tivesse o seu nome. Por quê? Porque todos os seguidores daquela época, os que já tinham confusão entre si, porque um acreditava em anjos, outros já não acreditavam em anjos, eles estavam tendo conflitos, e Deus sabia disso. Nasce um menino que não é permitido pelo Eterno colocar o nome de Zacarias, mas vai botar um nome que não tem no meio da família. Talvez são poucas pessoas, até na ralé, vamos dizer assim, chamado Yohanan. Para pensar. Vamos analisar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos pesquisar, vamos para o Primeiro Testamento, lá como é chamado também de Antigo Testamento, o Primeiro Testamento. Vamos para o Segundo Testamento. Eu sei que meu pastor está ali querendo fazer uma pergunta para mim, mas nós vamos já estar caminhando para o final. Mas eu quero deixar um conselho. Nós estamos aqui como pedras, passando informações para despertamento, uma informação preciosíssima que nós temos. João foi considerado, por aquele povo daquela época, profeta. Ele foi executado. Por quê? Porque ele se voltou para a verdade do Eterno. Ninguém pôde botar o dedo em João
para dizer que ele vivia em pecado. Tanto é que foi lido ali a ordem como ele teria que viver e etc. Não beber vinho, deixar o cabelo crescer, ser um nazireu. Quer dizer, se era um sacerdote, né? Mas vamos ver a pergunta que meu pastor está querendo fazer para mim ali. Lucas capítulo 1, verso 17, diz que ele iria viver a virtude de Elias. E nós entendemos, pastor, que Elias era um profeta que, enquanto em vida, realizou muitos milagres. E o pastor já havia comentado aqui, né? Mas sintetizado agora, é uma pergunta que eu faço. Quais foram os milagres de João? Nenhum milagre. Embora ele fez um grande milagre, porque Yeshua, HaMashiach, o Messias, ele considerou João como o maior dos profetas. Mas ele não realizou milagre. O que ele fez foi abrir caminho, preparar o caminho para a introdução do Messias aqui na terra. Uma outra pergunta que faço ao pastor nesse momento é: por que João morreu cedo? Visto que, aparentemente, ele e o próprio Cristo tinham quase a mesma idade, né? Eram bem próximos da idade. Porém, ele morreu antes que o próprio Messias fosse crucificado. 3 meses de diferença de idade. Imaginamos, meu pastor, os dois, Yohanan e Yeshua HaMashiach, os dois com 2 rebanhos, pregando, não daria certo. Se ele veio abrir o caminho, ele tinha um tempo de vida aqui na terra. E foi logo no início do ministério de Yeshua, Jesus, o Messias, que João foi preso por Herodes e logo à frente ele foi decapitado. Ele tinha que sair de cena e deixar somente o Messias. Tanto é que o povo que seguia João automaticamente passou a seguir o Messias. E aqueles principalmente que eram batizados, foram batizados por João. Então o Espírito do Eterno já estava trabalhando naqueles corações. Ele tinha que sair de cena. Sintetizando então, o que o pastor havia comentado aqui, quando João mesmo fala, eis aí o Cordeiro de Deus, nós já falamos isso no estudo passado, que tira o pecado do mundo, ali no próprio contexto diz que alguns dos seus discípulos, alguns dos que acompanhavam João, começaram a seguir Jesus. E como o pastor aqui bem colocou, não que houvesse um conflito, mas poderia. E o próprio João o Batista, ou Yohanan o Batista, ele coloca esse contexto. Eu vim para preparar caminho. Ou seja, ali ele já estava entregando, é como alguém que passa, né, a guarda. Agora é para ele, é por isso, é por ele que eu vim. É por causa dele que eu estou aqui. E agora ele realmente, humildemente, ele passa essa liderança para o Mestre Jesus. Pastor, estamos chegando ao fim e nós gostaríamos de já elaborar algo para o próximo estudo. Uma pergunta que eu faço ao pastor agora é: como explicar a virtude do Messias, Yeshua? Que poder era aquele? Como é que ele exercia isso? Vai ser muito bom. Nós vamos até pensar essa semana como nós vamos dissolver isso, porque tem informações lindas, preciosíssimas. Mas vamos deixar na curiosidade, para que vocês realmente também pesquisem que virtude que saía dele, por que razão. Até semana que vem, se o Eterno assim permitir. Que shalom para todos, que o Eterno vos abençoe. Então é isso, pessoal. Nós agora estamos aqui encerrando mais esse trabalho. Pedimos a todos vocês mais uma vez que curtam, comentem, compartilhem. Se tem algum amigo que ainda não se inscreveu no nosso canal, peça que ele se inscreva também. Pedimos a vocês que assistam o vídeo todo, né? Isso tem ajudado bastante a gente no engajamento junto com o YouTube. E mais uma vez nós pedimos a vocês, seja você também um propagador desse trabalho. Nós autorizamos a todos aqueles, né, amigos, conhecidos nossos, alguém que se identifica com esse trabalho, a colocar esse trabalho também lá no seu canal de YouTube, se você tem um canal de YouTube, para que assim também nós possamos propagar mais e mais ainda esse trabalho. Nós damos autorização desde já. Somente bote nos comentários que você está fazendo essa divulgação junto conosco. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Amém.